Ó, eu vou falar uma coisa. Tem conversa que é importante, tem conversa que é interessante, e em geral elas não se comunicam. Em geral elas não se comunicam. As conversas importantes, elas acabam não sendo muito interessantes, e as conversas interessantes, aquela que você fala, não, para, não, fala de novo. Elas não têm muita importância. Mas, de alguma maneira, o nosso desafio é mostrar que coisas importantes podem ser interessantes e coisas interessantes devem ser abordadas se tem um aspecto importante. Não, nosso propósito aqui não é simplesmente matar curiosidades, simplesmente, e sim tentar olhar o que há por trás das coisas interessantes e tentar ver no mundo das coisas importantes, olha, tem coisa interessante aí e elas têm significado para a sua vida. A gente vai entrar numa discussão intensa, por enquanto ela ainda não está intensa, mas ela se tornará intensa, envolvendo mais uma reforma. A gente se envolveu na reforma da Previdência, no começo era um negócio deles lá, mas quando a gente começou a ver que aquilo interferia na nossa vida, a gente passou a se informar, vem cá, peraí, com que idade eu posso me aposentar? Não, mas que conta eu tenho que fazer? Ih, vou perder dinheiro, e agora? Então, é a nossa vida. E quando a gente trabalha ao longo de uma vida e ao final vai receber aquele dinheiro, a gente tem que olhar para aquele dinheiro. E ao longo da nossa vida, a gente trabalha, recebe os nossos ganhos mensais, pode ser salário, pode ser rendimento fruto de uma sociedade numa pequena empresa ou até numa empresa grande, mas os tributos são vitais, porque o que sobra daquilo que a gente ganha e não é levado pelo governo é a nossa renda real. A nossa renda imaginária, e muita gente faz conta assim. Ah, qual é o seu salário? Ah, eu ganho 3 mil. Ganha 3 mil. E aí eu faço conta. Posso gastar 750 aqui, posso gastar 215 ali, vai somando, aí dá 3 mil. Só que o do 3 mil que você ganha, tem um pedaço importante que vai embora, né? E isso vale para todo mundo, é preciso sempre pensar no que sobra. E quando você compara o que você ganha e vê o que levam, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então a gente tem que olhar com muito interesse para essa tal de reforma tributária, que é um assunto árido, mas mexe na nossa vida, mexe nos nossos ganhos. E tirando alguns poucos países, tipo Brunei, e mais meia dúzia de paraísos fiscais, a tributação ela é a base da receita governamental, tributação alta. Né? São os impostos que financiam os gastos e também os investimentos feitos pelo governo. No Brasil, gastos, investimentos muito poucos. E países que gastam muito, precisam de muitos impostos. O Brasil é um país que gasta muito, e gasta muito porque a gente definiu que é assim que a gente quer. A gente definiu? A gente definiu, porque a gente assinou, né, uma Constituição, ela foi fruto de um debate intenso, e ali a gente estabeleceu como vai ser a educação, como é a saúde, que é extremamente ampla, cobertura altíssima. Né? Tudo a gente cobre na saúde, transplantes. Tem países que decidiram o seguinte, eu não vou fazer hemodiálise, não pago hemodiálise. A gente quer isso no Brasil? Não, a gente não quer. Tanto que a gente não quer que a gente pague a hemodiálise. Ah, mas tem fila, sim. Aí é a ineficiência, dificuldades, desafios, etc. Mas é um país com 200 e tantos milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde que segurou a onda, ou está segurando a onda aí nessa pandemia. Imagina se a gente fosse feito os Estados Unidos. Ia ser uma encrenca. Então a gente resolveu pagar essa conta desta forma, com esse tamanho de dinheiro. E mais, a gente decidiu outras coisas. A gente decidiu criar um sistema de incentivos e de renúncia fiscal, que custou, ou que custará agora em 2020, uma fortuna absurda. Né? São 350 bilhões, algo assim, mais do que em 2019. A gente aumentou a conta em 25 bi. 25 bi é meio Bolsa Família. A mais em 2020. Só no sistema de incentivos e renúncia fiscal. Aí tem Zona Franca e tem outros benefícios. E esse modelo, ele é financiado por uma estrutura de impostos que é muito complexa e que, desde sempre, é tema de discussão. Quando eu digo desde sempre, é desde sempre mesmo. Você pega, no último século,
a gente enfrentou 4 reformas tributárias. Uma na década de 30, uma na década de 40, uma na década de 60 e uma na década de 80. A cada década, aí pula uma, a gente está enfrentando uma discussão. E em todas elas, a gente criou impostos, em todas elas a gente fez a carga tributária aumentar. E agora, o senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, promete que o Brasil vai conhecer a primeira reforma tributária da nossa história sem aumento de carga tributária, com criação de impostos, porque ele quer um imposto digital lá. Então, aí ele está fazendo igual aos outros, mas ele jura de pé junto que a carga tributária não vai aumentar. Em 1920, a carga tributária brasileira era 7% do PIB. Agora, acima de 35%. Deveria ser 7%? Não. Não, claro que não. A gente tem dezenas de impostos. A gente tem milhares de normas fiscais. É uma confusão inacreditável. O Paulo Guedes acertadamente fala em manicômio tributário. E, claro, eu acho que em algum momento, até pelo fato dele conviver com o manicômio tributário, algumas pessoas em Brasília acabam se deixando contaminar pelo manicômio e começam a entrar na loucura. Paulo Guedes, é o rei do diagnóstico, talvez seja dos melhores em fazer diagnóstico, talvez seja dos melhores em expor seu diagnóstico, mas até agora não entregou nada, fica falando, não vi ainda qual é o desenho de reforma dele. Ele fala, em tese, e aí diz coisas assim, quem tem poder econômico briga na justiça contra os impostos. E por isso a gente tem uma pendência da ordem de 3,5 trilhões de reais na justiça. Fica parecendo que existem brasileiros do mal, poderosíssimos, e que se insurgem contra essa mania do Estado, ou melhor, com essa obrigação do Estado de arrecadar. Quando, na verdade, a gente tem um sistema tributário tão vagabundo, tão ilógico, que as pessoas pagam um imposto e são cobradas de novo, ou elas questionam, ou é o Estado entrando questionando. Então, esses 3,5 trilhões de reais não é só de pessoas ricas questionando pagamento de imposto, não. Tem o Estado questionando o dinheiro que deveria ser pago na avaliação dele, Estado, e tem as pessoas falando, peraí, isso aqui não é justo. Então as pessoas agora não podem mais lutar por aquilo que elas entendem que é justo, elas têm que aceitar entregar o dinheiro para o Paulo Guedes, só porque o Paulo Guedes disse que é o poder econômico. Poder econômico, caramba, qualquer um entra na justiça quando recebe um boleto da Receita que é indevido. Para com isso. Então não faz sentido algum. Se a gente vivesse num sistema tributário justo, e a gente não vive, as pessoas pagariam imposto só de acordo com a sua capacidade de pagamento, os tributos seriam claros, a forma de pagamento seria simples, e não é assim no Brasil. É tudo complicado, e sempre aumentando. A última reforma tributária que aconteceu no Brasil, que foi na Constituição de 1988, a carga tributária subiu 6 pontos sobre o PIB. 6 pontos percentuais. A anterior, na década de 60, aumentou a carga tributária em 7 pontos. Então, é sempre para cima. E tudo tem consequência. A gente volta na Constituição de 1946, que aumentou o orçamento dos municípios. Sabe o que aconteceu? Começou a surgir município tudo que é lado. Saía do ralo o município. A gente tinha 1.700 municípios em 1945, eles viraram 3.900 municípios. Hoje a gente tem mais de 6.000. Então, você vai, mexe num impostozinho, mexe numa distribuição de tributos, vamos melhorar a vida dos municípios, manda mais dinheiro para eles. Começa a nascer município. Então, as coisas no mundo dos tributos e na distribuição dos tributos têm consequências. Por exemplo, dei o exemplo da criação de municípios que surgiu desse manejo dos tributos. Agora vamos lá. Década de 50, a partir dali a gente atacou, empreendeu um esforço de industrialização. Criamos o BNDES, que na época era BNDE, surgiram as superintendências de desenvolvimento regionais, Sudene, Sudesul, Sudeco, etc. E aí, o que aconteceu? A gente criou novas despesas, porque a gente queria subsidiar, a gente queria apoiar a industrialização, a gente queria indústria no Nordeste, que é legítimo. Vamos fazer? Vamos fazer. Com o dinheiro do Estado? Com o dinheiro do Estado. Vamos embora, bora.
Aí a gente criou novas despesas. E a carga tributária, como é que financia esse troço todo? Começou a surgir o déficit, aí surgiu o endividamento público, surgiu a inflação, porque a gente não tinha como financiar essa brincadeira. Resultado, carga tributária aumentando. Então, sempre que a gente se mexe, sempre que a gente olha para o Estado se mexendo, é a carga tributária se mexendo e aumentando. Na Constituição de 88, tudo foi debatido. Foi a coisa mais linda. Sabe, a democracia mais coisa linda, coisa fofa, amo muito tudo isso. É super bacana. A gente discutiu tudo politicamente, comissão para cá, comissão. Comissão não é, atenção, gente, não é comissão de pagamento de propina. É as comissões de discussão dos temas na Constituição. E tudo sendo discutido e tal. Os grupos de pressão falando. Resultado, criamos um monstrengo. A gente constitucionalizou o desequilíbrio que está aí. Então, hoje a gente tem um sistema desequilibrado, constitucionalmente desequilibrado e fixado na Constituição. E aí agora, o que a gente está fazendo? Em vez de discutir a reforma do Estado, em vez de discutir o papel de cada ente, em vez de discutir o que deve fazer governo federal, estados e municípios, o que envolveria uma reforma fiscal, a gente vai encarar uma reforma tributária. A gente decidiu, o governo decidiu, o Congresso decidiu que a gente tem que financiar um sistema doente em vez de discutir a cura. E daí a loucura. Cura. Daí a loucura. Não dá. A gente tem aumentado a receita dos estados, eles queriam isso. O que eles fizeram com o dinheiro? Aumentaram a despesa com gasto de pessoal. Aumentamos o dinheiro dos municípios, além de brotar mais município, o que aconteceu? Aumentou a despesa de pessoal. E agora a gente vai fazer uma reforma tributária para financiar essa farra. A reforma tributária do seu Paulo Guedes, a reforma tributária do seu Rodrigo Maia, do seu Davi Alcolumbre, a reforma tributária dos políticos, é uma reforma tributária para botar no caixa do Estado a quantidade de dinheiro que o Estado precisa para financiar as suas despesas. E também, se possível, simplificar a vida das pessoas. Mas a prioridade é não mexer em qualquer discussão que envolva a distribuição dos recursos do Estado, as atribuições do Estado. Nós não estamos discutindo a reforma administrativa, nós não estamos discutindo a reforma fiscal, nós só estamos discutindo a entrada do dinheiro, que é a reforma tributária. Então a gente tem que olhar para esse assunto e perceber o seguinte: em todas as nossas experiências, em que isso que a gente está vendo aconteceu, a gente saiu dessa pagando mais do que pagava antes. Todas as modernizações, e foram algumas, houve fusão de impostos. Em mais de uma ocasião a gente fundiu impostos, só que agora a gente tem mais impostos do que tinha antes de fazer as fusões, porque a gente faz brotar impostos. E agora o seu Paulo Guedes, por exemplo, quer criar um novo imposto. Nós temos que ser contra a criação de novos impostos. É nosso dever cívico lutar contra isso. É nosso dever cívico lutar contra o aumento da carga tributária, porque aumento de renda se dá pela preservação do dinheiro que está no nosso bolso e também por aumento de produtividade, melhorar o nosso salário e tal, mas isso é com a gente. Agora, se o Estado se sente à vontade para, sem revólver, entrar na nossa casa, tomar a nossa grana a mais e a gente não vai fazer nada, então é ficar de olho nisso. A história que eu apontei aqui é uma grande professora. E a aula que ela nos dá é: Estado, quando se mexe para discutir tributo, vem para cima da gente e toma a nossa grana. Temos que abrir o olho para isso.